Olá, Imperante! Que bom ver você por aqui. Eu sou a Camila Impera, e hoje vou te mostrar o que você sempre fez de errado ao ir em qualquer consulta médica. Já se inscreva no canal, por favor, eu preciso disso para continuar a minha missão de compartilhar o meu conhecimento. Se você não curtir e se inscrever, o seu dedo irá cair. Ative o sininho para receber os próximos vídeos de desenvolvimento pessoal. Curta esse vídeo e compartilhe, porque só o conhecimento liberta. O que vou te ensinar hoje salvou a minha vida e pode salvar a sua ou de um ente querido. A importância da preparação do paciente na consulta médica. Muito se fala sobre erro de diagnóstico médico. Vemos todos os dias muitos absurdos em relação a isso. Eu já sofri com um erro médico. Mas quase ninguém fala sobre outro ponto essencial. Você pode estar indo ao médico errado, ou indo da forma errada. Grande parte dos pacientes chega ao consultório sem preparo para uma boa consulta. É comum não anotar os sintomas, omitir informações importantes, esquecer de mencionar medicamentos em uso. Essas falhas atrapalham o diagnóstico e comprometem qualquer plano de tratamento. Todos os dias vemos notícias de pacientes que omitem o uso de drogas, álcool ou remédios, e isso muda completamente a avaliação médica. A literatura médica enfatiza frequentemente os erros de diagnóstico como falhas dos profissionais de saúde ou limitações tecnológicas. No entanto, um componente raramente discutido é o papel ativo do paciente no processo diagnóstico. Argumento aqui que a ausência de preparo adequado para a consulta médica contribui significativamente para diagnósticos equivocados ou tardios. Proponho a implementação de protocolos de preparo do paciente, incluindo o registro sistemático de sintomas, hábitos de vida e uso de substâncias, iniciados no mínimo 15 dias antes da consulta. Estima-se que até 12% dos diagnósticos médicos em países desenvolvidos apresentem algum tipo de falha clínica. Singh et al. 2017. Embora avanços tecnológicos e metodológicos busquem reduzir este índice, pouco se debate sobre a contribuição do próprio paciente para o sucesso do processo diagnóstico. O paciente frequentemente chega ao consultório despreparado, sem informações organizadas sobre seus sintomas, uso de medicamentos ou fatores contextuais relevantes. Esse vazio informacional compromete a anamnese, a etapa central da prática médica, responsável por até 80% da acurácia diagnóstica. Paley et al. 2019. O problema. 3 falhas recorrentes são observadas na prática clínica. 1. Falta de registro temporal dos sintomas. É muito comum o paciente chegar ao consultório e dizer: "Estou com dor de cabeça há 3 dias", ou "Tenho dormido mal desde a semana passada". Mas o que raramente aparece é o histórico completo. Quando esses sintomas começaram de fato, se já tinham acontecido antes, se pioram em determinados horários, se aparecem em ciclos ou se estão relacionados a eventos específicos, como alimentação, estresse ou uso de substâncias. O cérebro humano tende a esquecer detalhes, especialmente quando falamos de sintomas que vêm e vão. Essa memória falha compromete a anamnese, a entrevista clínica, que é responsável por até 80% da precisão diagnóstica. A solução é simples e poderosa: manter um diário de sintomas, iniciado no mínimo 15 dias antes da consulta. Nesse registro, o paciente deve anotar data e horário em que o sintoma ocorreu, intensidade, leve, moderada ou forte. Duração: quanto tempo permaneceu. Possíveis gatilhos: comida, estresse, falta de sono, esforço físico. O que ajudou a melhorar: repouso, medicamento, hidratação, etc. Esse tipo de dado permite ao médico identificar padrões invisíveis a partir de uma conversa rápida. Por exemplo, uma dor de cabeça que piora sempre no fim do dia pode indicar estresse ocupacional, enquanto uma dor que surge ao acordar pode estar relacionada à apneia do sono ou hipertensão.
2. Omissão de informações relevantes. Outro obstáculo grave é a falta de transparência sobre o que o paciente consome ou faz no dia a dia. Muitos escondem ou simplesmente esquecem de mencionar hábitos e substâncias como medicamentos de venda livre, analgésicos, antiácidos, descongestionantes, fitoterápicos e chás medicinais, suplementos vitamínicos ou minerais, drogas recreativas, maconha, cocaína, êxtase, álcool e nicotina. O problema é que todas essas substâncias podem interferir diretamente nos sintomas e no efeito dos remédios prescritos pelo médico. Um exemplo comum: um paciente que omite o uso de estimulantes à base de cafeína pode ter palpitações atribuídas erroneamente a uma doença cardíaca. Outro exemplo: uma pessoa que usa antidepressivos e ao mesmo tempo consome erva de São João pode sofrer efeitos colaterais graves devido à interação medicamentosa. Portanto, é fundamental criar uma lista completa de medicamentos e substâncias em uso antes da consulta. Esse cuidado evita que o médico trabalhe às cegas e permite identificar relações diretas entre sintomas e consumo. 3. Narrativa fragmentada. Muitos pacientes chegam ao consultório com uma narrativa confusa, apresentando informações de forma desorganizada. Começam falando de um sintoma, pulam para outro, lembram de um episódio antigo, depois voltam ao presente, e no fim, deixam o médico sem uma linha lógica para seguir. Essa fragmentação da narrativa clínica atrapalha o raciocínio diagnóstico. O médico precisa montar um quebra-cabeça com peças faltando ou fora de ordem, o que aumenta o risco de interpretações equivocadas. O diário clínico de 15 dias também resolve esse problema. Ele organiza a linha do tempo e facilita a comunicação. Em vez de contar uma história confusa, o paciente entrega dados claros, permitindo que o médico formule hipóteses sólidas e direcionadas. A proposta: preparação pré-consulta. Diante dos problemas já apresentados, falta de registro temporal, omissão de informações e narrativa fragmentada, proponho um protocolo simples, acessível e extremamente eficaz. A preparação pré-consulta, iniciada pelo menos 15 dias antes. Essa preparação consiste na criação de um diário clínico estruturado, que funciona como um dossiê da saúde do paciente. A seguir, detalho cada um dos componentes essenciais desse diário. 1. Registro diário de sintomas. O registro de sintomas é o coração do diário clínico. Não basta dizer, sinto dor de cabeça, ou estou cansado. Para que o médico consiga interpretar corretamente o quadro, é necessário descrever com precisão e intensidade se a dor ou desconforto foi leve, moderado ou intenso. Uma escala simples de 0 a 10 pode ajudar. Duração: quanto tempo o sintoma permaneceu? 5 minutos? 2 horas? O dia inteiro? Gatilhos: o que pode ter causado ou intensificado o sintoma? Estresse, esforço físico, alimentação, sono insuficiente, exposição a telas, etc. Fatores de melhora: o que ajudou a aliviar o sintoma? Repouso, analgésico, hidratação, massagem, meditação. Esse nível de detalhamento cria uma linha do tempo rica, permitindo que o médico identifique padrões ocultos. Por exemplo, uma dor de estômago que surge sempre após refeições noturnas pode indicar refluxo. Crises de ansiedade, sempre às segundas-feiras, podem estar ligadas ao ambiente de trabalho. Dores musculares que pioram no frio podem sugerir fibromialgia. 2. Lista completa de medicamentos e substâncias. Muitos pacientes lembram apenas dos medicamentos de uso contínuo, como antihipertensivos ou antidepressivos. Porém, esquecem de mencionar medicamentos de venda livre, analgésicos, descongestionantes, fitoterápicos, chá de camomila, valeriana, ginseng, suplementos, vitaminas, ômega 3, whey protein e até drogas recreativas, maconha, álcool, nicotina, cocaína. Essa omissão é um risco grave,
porque muitas substâncias alteram o metabolismo de medicamentos prescritos, gerando interações perigosas. Um exemplo é a erva de São João, que pode reduzir a eficácia de antidepressivos e anticoncepcionais. Outro exemplo, o álcool pode potencializar os efeitos sedativos de remédios ansiolíticos, aumentando o risco de acidentes. Por isso, a lista deve ser completa e atualizada, incluindo nome do medicamento ou substância, dosagem ou frequência de uso, motivo do uso, quando aplicável, tempo de uso, há quanto tempo consome. Esse inventário fornece ao médico uma visão global do que está circulando no organismo do paciente e evita diagnósticos equivocados ou tratamentos inseguros. 3. Histórico de hábitos de vida. Os hábitos cotidianos exercem enorme influência sobre a saúde, mas muitas vezes não são valorizados na consulta. O diário clínico deve incluir padrão de sono, horas dormidas, despertares noturnos, qualidade do descanso. O sono insuficiente pode estar por trás de fadiga, déficit de memória, irritabilidade e até dor crônica. Alimentação, registro de refeições principais, lanches e eventuais exageros. Certos alimentos estão associados a sintomas específicos, como intolerância à lactose, enxaqueca ou refluxo. Consumo de álcool, cafeína e nicotina. Quantidades e horários. A cafeína, por exemplo, pode causar insônia, palpitações e ansiedade em pessoas sensíveis. Nível de atividade física: sedentário, moderadamente ativo, atleta. A prática de exercícios pode tanto melhorar sintomas, como depressão leve, quanto gerar sobrecargas, como dores articulares. Essas informações ajudam o médico a distinguir entre sintomas relacionados a doenças e sintomas relacionados ao estilo de vida. Muitas vezes, a solução está em ajustes comportamentais e não em medicamentos. 4. Eventos relevantes. Além dos sintomas, medicamentos e hábitos, é fundamental registrar os eventos de vida que impactam diretamente o corpo e a mente. Períodos de estresse intenso, prazos no trabalho, conflitos familiares, problemas financeiros, viagens, mudanças de fuso horário, alimentação diferente, contato com novos agentes infecciosos, infecções recentes, gripes, viroses, infecções urinárias. Muitas doenças neurológicas e autoimunes podem ser desencadeadas após infecções, alterações hormonais, ciclo menstrual, uso de anticoncepcionais, menopausa, reposição hormonal. Esses eventos, quando associados ao registro de sintomas, permitem ao médico compreender relações de causa e efeito. Por exemplo, um quadro depressivo que surge após uma infecção viral pode indicar síndrome pós-viral. Enxaquecas que aumentam na fase pré-menstrual podem apontar para influência hormonal. O diário como ferramenta de diagnóstico. Ao entregar esse material ao médico no início da consulta, o paciente fornece um verdadeiro dossiê clínico, muito mais confiável do que a memória e do que uma narrativa improvisada. Isso torna a consulta mais objetiva, economiza tempo e aumenta a precisão do diagnóstico. Benefícios esperados. 1. Aumento da acurácia diagnóstica. Quando o paciente chega munido de dados organizados, o médico não precisa se basear apenas em relatos fragmentados. Isso reduz a margem de erro, pois a análise é feita sobre evidências concretas, e não apenas sobre lembranças vagas. Imagine 2 pacientes com dor abdominal. Um diz apenas, tenho dor de estômago há uma semana. O outro entrega um registro de 15 dias, mostrando que a dor aparece sempre após refeições gordurosas, dura cerca de 2 horas e melhora com repouso. O primeiro paciente pode sair com um diagnóstico genérico de gastrite. O segundo provavelmente terá investigação direcionada para refluxo ou cálculo biliar. Esse exemplo ilustra como os detalhes podem transformar diagnósticos superficiais em diagnósticos precisos, poupando tempo, dinheiro e sofrimento. 2. Consultas mais eficientes. A medicina moderna enfrenta um desafio: tempo curto para consultas.
especialmente em sistemas públicos ou planos de saúde. Quando o paciente chega despreparado, o médico precisa gastar boa parte da consulta reconstruindo a linha do tempo dos sintomas. E ainda assim com lacunas. Com o diário clínico, esse tempo é otimizado. O médico já começa a consulta com um panorama estruturado e pode investir mais minutos em perguntas estratégicas, exame físico detalhado e discussão do plano terapêutico. Isso torna a conversa mais produtiva e aprofundada, mesmo em consultas rápidas. Na prática, significa que o paciente sai com mais clareza sobre sua condição e com maior confiança no tratamento proposto. 3. Maior segurança terapêutica. Um dos riscos mais graves na prática médica são as interações medicamentosas. Elas podem ocorrer não só entre medicamentos de prescrição, mas também com fitoterápicos, suplementos e drogas recreativas. Um paciente que omite o uso de álcool pode receber um ansiolítico, que combinado à bebida, aumenta o risco de intoxicação. Outro que não informa o uso de anti-inflamatórios de venda livre pode ter complicações renais ao receber um segundo medicamento que sobrecarrega os rins. Quando o médico tem acesso a uma lista completa de substâncias consumidas, consegue evitar combinações perigosas, ajustar dosagens e escolher alternativas mais seguras. Isso significa menos efeitos colaterais, menos internações e mais confiança no tratamento. 4. Participação ativa do paciente. A medicina contemporânea não é mais apenas uma via de mão única, em que o médico decide e o paciente obedece. Hoje, sabemos que os melhores resultados acontecem quando há corresponsabilidade. O paciente participa ativamente do processo de cuidado. O diário clínico não é apenas uma ferramenta para o médico, ele também educa o paciente. Ao anotar sintomas, relacioná-los a hábitos e perceber gatilhos, o indivíduo passa a conhecer melhor o próprio corpo e a reconhecer padrões de saúde e doença. Isso fortalece o vínculo médico-paciente, aumenta a adesão ao tratamento e dá ao paciente a sensação de protagonismo. Ele deixa de ser um espectador passivo e se torna o gestor da sua própria saúde. Em resumo, a preparação pré-consulta não é um detalhe, mas uma revolução silenciosa no modo como paciente e médico interagem. Ela amplia a precisão, economiza tempo, garante mais segurança e devolve ao paciente o poder sobre o próprio processo de cuidado. Benefícios esperados. 1. Aumento da acurácia diagnóstica. Quando o paciente chega munido de dados organizados, o médico não precisa se basear apenas em relatos fragmentados. Isso reduz a margem de erro, pois a análise é feita sobre evidências concretas e não apenas sobre lembranças vagas. Imagine 2 pacientes com dor abdominal. Um diz apenas: "Tenho dor de estômago há uma semana." O outro entrega um registro de 15 dias, mostrando que a dor aparece sempre após refeições gordurosas, dura cerca de 2 horas e melhora com repouso. O primeiro paciente pode sair com um diagnóstico genérico de gastrite. O segundo provavelmente terá investigação direcionada para refluxo ou cálculo biliar. Esse exemplo ilustra como os detalhes podem transformar diagnósticos superficiais em diagnósticos precisos, poupando tempo, dinheiro e sofrimento. 2. Consultas mais eficientes. A medicina moderna enfrenta um desafio: tempo curto para consultas, especialmente em sistemas públicos ou planos de saúde. Quando o paciente chega despreparado, o médico precisa gastar boa parte da consulta reconstruindo a linha do tempo dos sintomas. E ainda assim com lacunas. Com o diário clínico, esse tempo é otimizado. O médico já começa a consulta com um panorama estruturado e pode investir mais minutos em perguntas estratégicas, exame físico detalhado e discussão do plano terapêutico. Isso torna a conversa mais produtiva e aprofundada, mesmo em consultas rápidas. Na prática, significa que o paciente sai com mais clareza sobre sua condição e com maior confiança no tratamento proposto. 3.
Maior segurança terapêutica. Um dos riscos mais graves na prática médica são as interações medicamentosas. Elas podem ocorrer não só entre medicamentos de prescrição, mas também com fitoterápicos, suplementos e drogas recreativas. Um paciente que omite o uso de álcool pode receber um ansiolítico, que, combinado à bebida, aumenta o risco de intoxicação. Outro que não informa o uso de anti-inflamatórios de venda livre pode ter complicações renais ao receber um segundo medicamento que sobrecarrega os rins. Quando o médico tem acesso a uma lista completa de substâncias consumidas, consegue evitar combinações perigosas, ajustar dosagens e escolher alternativas mais seguras. Isso significa menos efeitos colaterais, menos internações e mais confiança no tratamento. 4. Participação ativa do paciente. A medicina contemporânea não é mais apenas uma via de mão única, em que o médico decide e o paciente obedece. Hoje, sabemos que os melhores resultados acontecem quando há corresponsabilidade. O paciente participa ativamente do processo de cuidado. O diário clínico não é apenas uma ferramenta para o médico, ele também educa o paciente. Ao anotar sintomas, relacioná-los a hábitos e perceber gatilhos, o indivíduo passa a conhecer melhor o próprio corpo e a reconhecer padrões de saúde e doença. Isso fortalece o vínculo médico-paciente, aumenta a adesão ao tratamento e dá ao paciente a sensação de protagonismo. Ele deixa de ser um espectador passivo e se torna o gestor da sua própria saúde. O erro de diagnóstico não deve ser visto apenas como uma falha do médico ou uma deficiência do sistema de saúde. Ele é, muitas vezes, consequência direta de uma comunicação incompleta e da falta de preparo do paciente para a própria consulta. A boa notícia é que a solução não exige tecnologia avançada, exames caros ou investimentos milionários. Ela está ao alcance de qualquer pessoa. O hábito simples de registrar informações detalhadas sobre sua saúde durante pelo menos 15 dias antes da consulta. Esse diário clínico tem o poder de transformar completamente a experiência médica. Ele reduz erros, acelera diagnósticos, orienta o tratamento com mais precisão e garante maior segurança no uso de medicamentos. Mais do que isso, fortalece a relação médico-paciente e coloca o indivíduo no centro do processo de cuidado. Estamos diante de um novo paradigma da medicina moderna. Assim como a prevenção e o acompanhamento regular já são pilares consolidados da saúde, o preparo do paciente para a consulta precisa ser incorporado à nossa cultura. Não se trata apenas de colaborar com o médico, mas de assumir uma postura ativa, responsável e consciente sobre o próprio corpo. Em última análise, a responsabilidade pela sua saúde é sua. O médico pode orientar, diagnosticar e tratar, mas é você quem oferece as peças fundamentais desse quebra-cabeça. Quanto mais claras, organizadas e completas forem essas peças, maiores as chances de alcançar um diagnóstico rápido, seguro e eficaz. Sugiro que agora você reveja o vídeo, mas dessa vez, anotando um passo a passo. Acredite, você me agradecerá um dia, e o seu médico também. Se você sente que está pronto para sair do ciclo de repetição e finalmente construir o próximo capítulo da sua vida com clareza, estratégia e acompanhamento profissional, minha mentoria pode te ajudar nessa travessia. Lá, vamos juntos construir uma mente mais lúcida, um coração mais leve e uma vida mais coerente com quem você realmente é. O próximo passo está no link da bio. Se você já se inscreveu, curtiu o vídeo e compartilhou, fique por aqui, porque este canal tem tudo o que você precisa para seu crescimento individual. Te vejo no caminho do topo. Avante!